Salve, nação alvinegra! Se você é corintiano e gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, então deixe seu like, se inscreve no canal e comenta Vai Corinthians, pois postamos vídeos diariamente para você, fiel torcedor corintiano. Então fica até o final do vídeo, porque essa notícia é insana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Renato Augusto, afinal de contas, vai jogar as quartas de final do Paulista e a gente vai falar sobre o estágio do time após essa primeira fase do estadual e visando as fases decisivas. Bom, primeiro vamos dar a informação do Renato Augusto, né? Porque eu gravei o vídeo após a vitória sobre o Santo André, ainda com alguma preocupação, mas já com a informação de que havia a sensação de que era apenas um trauma. Isso dito pelo Fausto Vera na zona mista, pelo Fernando Lázaro na entrevista coletiva. Pois bem, foi o confirmado. O Renato Augusto sofreu alguns estalos no joelho, 2 para ser mais exato, e optou por sair ainda no primeiro tempo da partida contra o Santo André, por uma precaução, evidentemente. Ele fez exames, não foi diagnosticado uma lesão e ele vai ser acompanhado nos próximos dias. O Bruno Maziotti, o fisioterapeuta, que tem cuidado muito do Renato Augusto, é claro que ele é funcionário do clube, mas ele tem feito um trabalho especial com o Renato. O Renato se conhece, sabe até onde ele pode ir, e ele exatamente optou por sair para não agravar a situação. O fisioterapeuta do Corinthians então está cuidando do Renato para que ele faça um trabalho de reforço muscular e dia após dia ele vai ser avaliado para saber se ele tem condições de jogar as quartas de final contra o Ituano. Jogo confirmado, adversário definido, 4 da tarde do próximo domingo. Jogo único na Neoquímica Arena. Avançando para a semi, eu acho que aí o Renato vai estar muito mais, digamos assim, tranquilo. Pode ser que, inclusive, nos próximos dias a gente já veja o Renato trabalhando e possa dizer que não tem problema nenhum que ele pode jogar. Mas eu também não vejo problema. Não estou aqui desmerecendo o Ituano, estou colocando a realidade da situação. O Ituano é um dos piores times que se classificou, apesar de ter feito 3-0 no Santos. O time vai jogar em casa, diante da torcida, então eu acho que o Renato, se ele não tiver 100%, evidentemente, que ele seja preparado para uma semifinal, provavelmente num clássico daí. Que nas quartas eu acho que o Corinthians tem condições de vencer o seu jogo sem o Renato Augusto. Coisa que aconteceu, inclusive, contra o Santo André, porque o time estava perdendo, quando o Renato sai, o time consegue a virada. Isso é, sem o Renato em campo. Não que isso vá acontecer sempre, porque o Renato tem índices espetaculares quando ele está em campo e quando ele não está, pelo contrário, né? As 2 derrotas que o time tem na temporada inteira, o Renato não estava jogando. O Yuri Alberto também não, mas a gente sabe que o Renato, a diferença que ele faz no setor de construção do time. Talvez esse seja o grande desafio do Fernando Lázaro, encontrar um time que possa jogar sem o Renato Augusto. Porque a gente não sabe quais os rumos da temporada, não sabe qual a sequência ele pode suportar e não sabe como ele vai reagir ao longo de mais uma temporada intensa com uma grande sequência de jogos. E o jogo contra o Santo André, ele deu essa margem. O Paulinho entra para fazer um jogo muito mais de aproximação da grande área, mas também de preenchimento ali e menos participação na construção do jogo. O Juliano, por outro lado, cresce muito ao lado do Fausto Vera. Então eu acho que ali o Corinthians conseguiu ainda assim manter o seu sistema criativo. Qual o estágio da equipe nesse momento? Como é que o Corinthians chega após essa primeira fase? Eu acho que muito bem. Eu acredito que o Fernando Lázaro já tenha mostrado a sua capacidade. O que eu quero dizer com isso? Que já foi um acerto da diretoria. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. O resultado ele dita muito, obviamente, o rumo das coisas. E pode ser que, vamos lá, que o Corinthians seja eliminado para o Ituano, que eu não acredito. Eu ainda assim vou continuar com essa opinião. Porque o futebol ele tem dessas coisas, né? O resultado ele é uma ponta final, mas ele também precisa ser interpretado. E se acontecer num jogo único, em casa, do Corinthians ser eliminado por Ituano, vai ser, desculpa a expressão, uma hecatombe. Porque não é o normal, não é a tendência. O trabalho do Fernando Lázaro até aqui, mesmo que ele caia nas quartas ou na semi para um rival ou numa eventual final, ele é muito bom. Porque o que o Fernando Lázaro precisava fazer? Ele precisava corrigir algumas coisas que não eram bacanas nas mãos do Vitor Pereira, tentar encontrar um sistema interessante com poucos reforços. Romero e Matheus Bidu apenas chegaram.
mas aí ele teve a volta do Paulinho, a volta do Maicon de lesão, que ficou um tempo parado e tudo mais. Ele precisava montar um sistema muito mais confiável, consistente, que jogasse bem dentro e fora de casa, que vencesse clássicos e que desse mais confiança para o torcedor. Ele conseguiu. Ele precisava potencializar jogadores que simplesmente naufragaram nas mãos do Vitor Pereira. Ele conseguiu. Ele potencializou Roger Guedes, potencializou Adson, potencializou Rony, fez o Fagner passar do meio campo, ajustou primeiro o setor ofensivo, dando liberdade para os jogadores lá na frente poderem circular. Ajustou depois o meio campo, numa circulação muito interessante, fixando o Giuliano de segundo homem, e aí seja com o Rony ou seja com o Fausto Vera, o time tem uma dominância sobre o adversário muito interessante. Renato Augusto, jogando do jeito que ele gosta, da esquerda para o centro, e não na direita, como muitas vezes o Vitor Pereira o escalava. O Adson, sendo um jogador dinâmico, moderno por dentro, aproximando, chegando, tabelando, construindo, e não jogado lá pelo canto direito, que sem dar profundidade, porque ele cortava para dentro e acabava perdendo a bola. Roger Guedes livre, Yuri Alberto no seu poder de finalização, caindo pelos lados, ajudando a marcação, fazendo pivô, fazendo aquilo que ele sabe fazer, podendo finalizar. Fábio Santos jogando todos os jogos. Um elogio ao departamento físico do Corinthians e ao próprio jogador, né? 37 anos jogando todos os jogos sem dar brecha para a reserva. Fagner passando no meio campo. A defesa tem algumas questões que precisa ser corrigida e ele começou o time meio de frente para trás, né? Ele foi ajustando ataque, meio campo e agora chegou na defesa. Balbuena, pela informação de bastidor que eu tenho, não deve permanecer. O Corinthians não deve renovar o seu contrato e nem deve fazer um esforço para ficar com ele. Ele encerra o contrato na metade do ano e se despede. E o Caetano já começa a brigar por uma vaga ao ser o substituto imediato, tanto do Gil quanto do Bruno Mendes, ou até mesmo brigar por uma eventual titularidade. Fez um jogo absurdo contra o Santo André. Aí temos um time. Tá, Chico, mas temos elenco? Bom, o elenco ele é um pouco mais complicado, porque você tem algumas carências interessantes em termos de ataque. E aí vamos lá. O Lázaro também agora, e só agora ele podia fazer isso, está promovendo jovens, está fazendo alguns experimentos, como foi com o Pedrinho, esse menino que eu acho que ainda vai dar muitas alegrias para Fiel. Como, por exemplo, o Matheus Araújo, que já entrou e deu uma assistência.